É interessante que eu falei isso esse final de semana no Rio de Janeiro, nos meus encontros mensais, e eu vou passar para vocês, que é a cura, exatamente, a autocura, e qual é o caminho, e a profilaxia, a prevenção da ansiedade, para que a gente não desague numa situação que é muito dolorosa. Nós sabemos, aquele que sobrevive a um AVC, trazendo sequelas, trazendo limitações. Isso é muito triste para o portador e para a própria família. Bom, então nós vamos começar do final. Uma coisa que sempre, em todos os meus estudos, desde quando eu me tornei espírita, e nós sabemos que o milagre não existe, é um feito ou uma ocorrência que contraria as leis da natureza. Se contraria as leis da natureza, contraria as leis de Deus. Então o milagre não existe. O que existe ainda é a falta de conhecimento da nossa parte para entender determinados fenômenos. E aí isso sempre eu questionei. Eu falei, eu tenho que encontrar um caminho. Estava falando isso aqui agora há pouco, antes de entrar, com o meu amigo Fernando, que está ali sentado, marido da Célia. Eu tenho que encontrar uma explicação, porque diante disso a gente sabe que Jesus não fez milagres. Milagre é ainda a nossa falta de entendimento, de compreensão. Então isso sempre bateu na minha cabeça. Como é que um aleijado sai andando? Como é que um cego volta a enxergar? Como é que mãos mirradas vão tornar a sua atividade normal? Como é que funciona isso? São os fluidos de Jesus, o poder de Jesus, mas em contrapartida, Jesus sempre, ao impor as mãos, ele nos disse a todos: a tua fé te salvou. Então, é a fé que é interna, que é pessoal, que é individual, que vai promover a cura. São as energias poderosas da fé. E eu lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra ali, uma frase de um amigo espiritual, que quando temos fé, nós vamos realizar verdadeiros prodígios. Ora, que prodígios são esses? Jesus na barca disse para os apóstolos: ó homens de pouca fé. Mas Jesus, ao curar, ele dizia: tua fé te salvou. Jesus, numa outra passagem, diz: a fé remove montanhas. Então nada pode obstar a força da fé. Mas como é que funciona isso no corpo? Até para entrarmos no nosso tema, combatendo a ansiedade. Como é que funciona isso? Então, lendo o livro do meu amigo Paulo César Frutuoso, que tem um trabalho magnífico, extraordinário, lá no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, ele opera com o espírito materializado do lado dele. Dr. Frederick von Stein, que é um médico alemão. E certa feita ele operou uma válvula mitral, que é uma válvula cardíaca. Estava com a válvula na mão, o Dr. Frederick von Stein, materializado, bateu no ombro dele e disse: olhe. Aí o Dr. Paulo, meu amigo, olhou e tinha outra válvula lá. Depois então ele nos informa, e consta isso no livro, que aquilo era uma prótese de ectoplasma. O que é o ectoplasma, que daríamos para fazer um seminário, como eu fiz no Rio agora, ectoplasma em saúde? É a estrutura entre o perispírito e o corpo. Está muito próximo o ectoplasma do corpo. Então os fenômenos de materialização, de ideoplastia, de cura, tem tudo a ver com o ectoplasma, que é sintetizado na parte mais periférica do perispírito, chamado de duplo etéreo. É o nosso fluido.
vital. Kardeciano, fluido magnético, fluido animal, tem vários sinônimos. Então, é através do ectoplasma que nós vamos materializar. Então, foi materializada uma válvula. Mas e aí? Nós sabemos que aquilo tem um tempo útil. Ou seja, o ectoplasma não substitui o corpo. Está próximo, mas não substitui. Então, o Dr. Frederic nos fala que, com o tempo, vai haver um processo de reconstrução daquela válvula que vai formar um tecido orgânico normal. Aí matou a charada, né, companheiro? E aí nós começamos a entender as curas de Jesus. Doutor, só uma pergunta. Poderia ser confundido com célula tronco nesse caso? Peraí que eu não acabei, meu filho. Você estou igual aquele cômico que desencarnou agora recentemente, Paulo Silvino. Você não espera molhar o bico? Desculpa a brincadeira, tá? Mas é isso aí mesmo. Ele já está me adiantando. Ou seja, é a célula tronco, cujo perispírito, através do ectoplasma, vai atuar para a divisão celular e formar um novo tecido orgânico. Exatamente o que você falou. Mas e aí? Jesus já fez o papel dele. Foi colocada ali uma prótese, que para o Mestre Jesus não é difícil. O que ele fazia diante de um membro lesado, aleijado? Ele desmaterializava este membro. Isso era muito fácil para Jesus. Vocês vão ler isso no livro dos médiuns, que há médiuns que têm o poder de desmaterialização. O fenômeno de transporte nada mais é do que a desmaterialização de um objeto sólido e que passa pela parede. E depois é materializado após a parede. Porque passa por uma estrutura onde não tem matéria, chamado de vácuo. O vácuo ali não tem a nossa matéria. Então o ectoplasma ele passa por ali e vai se materializar após a parede. Então está explicado que Jesus tinha esse poder. Claro, para ele nada era impossível. Ele desmaterializava um membro doente e colocava uma prótese ectoplásmica. E aí, com o tempo, através do perispírito, sob o comando do espírito do doente, vai haver uma reconstrução lenta e gradativa de um novo membro. Com a prótese, a criatura já andava. Mas Jesus disse o quê? Tua fé te salvou. Aí está o caminho da reconstrução definitiva do membro. As forças energéticas da fé. E, como é que ele complementava? Não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Então, é manter a fé, a esperança, a vontade, o querer, mesmo que nós não consigamos resultados imediatos dentro do nosso imediatismo. E aí vem a neurociência nos explicando que aquele que tem fé, a fé da convicção, da certeza, da esperança, ele não para de lutar, porque ele sabe que chegará lá. É o vir a ser. É o vir a ser. Por enquanto eu não consigo, mas eu sei que conseguirei. Esta é a fé raciocinada. E aí o que a neurociência descobriu? Que quando estamos nessa vibração fervorosa, nós começamos a elaborar, sintetizar substâncias altamente eficazes, que vai nos dar alegria, bem-estar, força, determinação, ânimo e não desânimo depressivo, ansiedade. Já estaremos combatendo. Porque o que é a ansiedade? É o sofrimento antes do tempo. Nós temos que fazer uma distinção muito clara do que seja ânsia e do que seja ansiedade. A ansiedade é patológica, a gente sofre. Sofre antes do tempo. A ânsia é uma meta, é um objetivo que todos nós temos. Nós não vivemos sem objetivos, sem metas. Isso chama-se ânsia.
Exatamente quando se diz, eu anseio. Eu anseio fazer uma prova na faculdade, para passar de ano, enfim, são anseios. Agora, quando a gente começa a martelar, eu tenho que conseguir, eu tenho que superar, aí nós caímos na ansiedade. Eu vou resumir para vocês entenderem que isso é bem interessante. O que é a ansiedade? É a culpa do passado no futuro. Pelo fato de eu ter errado, eu não quero errar. E aí, então, essa culpa do passado vai me permitir, né, trabalhar com afinco para não voltar a errar. Só que a gente sofre. Aí está o erro. É o sofrimento. Então a gente fica martelando. O nome já diz: preocupação, inquietação. Vou dar vários sinônimos. Nervosismo, estresse. Tudo isso são sinônimos. E aí nós vamos pesquisar, companheiros. Então vocês entenderam o mecanismo de cura? Olha que beleza, hein? A fé cura. Jesus disse isso, tua fé te salvou. Então aquele que tem fé, ele continua lutando, não se importando com os resultados. E a questão da imunidade também. Porque... bom, aí nós vamos entrar num campo imenso, né? De atuações no campo imunológico, no campo hormonal, no campo de neuropeptídeos, neurotransmissores, que vão gerar saúde física. Não vamos entrar no mérito da questão, senão nós vamos falar de medicina aqui. Mas, onde está isso, essa questão da ansiedade? Falei, Jesus tinha que ter uma abordagem a esse respeito, né? Em relação a indivíduos ansiosos. Aí eu fui encontrar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que, meus irmãos, vale a pena vocês lerem, relerem, até porque a ansiedade é um lugar comum. Hoje é o mal do mundo moderno, a ansiedade. Não é a depressão. A depressão é oriunda da ansiedade. Quando você pretende, luta e não consegue, você cai na zona de conforto chamada depressão. Desânimo. Para que eu vou lutar? Não vou conseguir mesmo. Então nós ficamos nessa bipolaridade. Ansiedade, depressão, ansiedade. Caímos no circuito fechado de André Luiz. Gerador desse circuito de tumores. Então, no capítulo 25... Buscai e achareis, observai os pássaros do céu, nós encontramos várias palavras repetidas por Jesus. Lá no item 6, Jesus fala, nós vamos ler aqui ao pé da letra, que hoje é um problema, né? Que gera ansiedade. Acúmulo de tesouros. Então o ser humano quer juntar dinheiro, quer comprar imóveis, e isso não para. Porque é uma doença. É uma doença. Eu costumo dizer que a ansiedade, o egoísmo, é um saco sem fundo. Porque quanto mais você tem, mais você quer. Porque você não se planifica. Não há uma planificação. É um prazer momentâneo, extemporâneo, inoportuno, superficial, que se esvai, se perde na impermanência das coisas. Aí a gente quer mais. E nós não suprimos essa necessidade equivocada. Aí nós vamos cair o que o nosso irmão falou, no apego. Apego à matéria, apego ao tesouro, aos bens materiais, medo de perder, insegurança. Será que eu vou perder? Será que meu filho um dia não terá dinheiro para a sua subsistência? Então a gente vive no terreno das preocupações. Então Jesus foi muito claro, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem. Ou seja, vão embora. Então vamos levar a gaveta no caixão, gente. E onde os ladrões os desenterram e roubam. Sempre estamos sendo violentados nos nossos bens de alguma forma. Até no arranhão no carro. É uma violência. E como é que a gente sofre com isso, né? Quando a gente perde algo material.
Já não estou me referindo ao apego sentimental. Já não estou me referindo aos apegos de crenças e valores que determinamos e estabelecemos para a nossa existência. Eu estou falando da matéria. Como a gente sofre com um bibelô que quebra, com uma pulseira de ouro que nós perdemos na rua. Por quê? Porque ainda acumulamos tesouros que os vermes vão comer e que a ferrugem vai tomar conta. Aí Jesus diz, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Aí nós vamos lá em Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que ela nos fala exatamente sobre esse sofrimento da impermanência das coisas. Ela nos diz, preste atenção porque isso é importantíssimo para nós. Há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão. Ilusão da posse. É meu. Aí vem alguém e me subtrai isso. Aí eu sofro. Porque eu achei que era meu. E como nós perdemos, entre aspas, da vida. E como a gente sofre com isso, até na morte. E a desconstrução da ilusão é exatamente a desilusão. A desilusão. Da origem. A gente só se desilude porque se ilude. Por sinal, é uma frase de um grande professor de yoga, que desencarnou recentemente, o professor José Hermógenes. Essa frase é dele. Ele nos diz que só existe a desilusão porque existe a ilusão. E olha o que Joana nos coloca. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Esse é o sofrimento que ela nos diz da impermanência das coisas terrenas. Então a gente já sofre antecipadamente, né, pela morte, que a gente sabe que vai morrer, começa, né, quando vou morrer, como é que será? Né? A gente sofre com todas as perdas que não são perdas, porque isso é ilusão. Isso é que gera ansiedade, energia ansiosa, que vai danificar o vaso sanguíneo. Não vou me esmiuçar nisso, é um estudo fantástico. Mas, em linhas gerais, vocês imaginem uma artéria cerebral. É como se fosse uma tubulação. Uma artéria cerebral. Por dentro desta tubulação, corre o sangue. Nós sabemos que o sangue, ele é rico em fluido vital, que é o ectoplasma. E que o sangue é rico em água, que transporta energia. É o maior condutor de energia do nosso corpo, é a água. Por isso nós temos 70% de água no nosso corpo. Então vocês imaginem esse fluido vital que tem ligação íntima, segundo André Luiz, com o pensamento. Quando o pensamento é desequilibrado, nós vamos desequilibrar o ectoplasma. E a ciência nos diz que há uma turbulência sanguínea. E olhem o que a ciência descobriu, que antes do depósito de gordura, para possivelmente formar um trombo e a seguir uma obstrução, que caracteriza quando no coração o infarto e quando no cérebro o AVC. Já há uma lesão no interior do vaso, chamado de endotélio, antes do depósito de gordura. O que estaria lesando este endotélio? A medicina não descobriu. Se ela não entender que ali estão sendo carreados os nossos pensamentos e as nossas emoções. E mais, companheiros, o pensamento também corre pelos nervos e pela musculatura ou não. O ansioso não vive tenso, chega no final do dia está tudo duro, principalmente aqui no trapézio, quando a gente passa um dia ansioso, tenso, cheio de problemas. Por quê? É a energia mental que vai fabricar mais cálcio do que o normal e não há um relaxamento. Porque em cima de uma contração vem outras contrações, então a gente não relaxa. São as energias de preocupação
Então imagine isso no vaso, porque o vaso tem músculo. Se não tivesse, não haveria contração para empurrar o sangue. Então a lesão, isso é uma tese minha de trabalho, é dupla. É interna e na musculatura. E aí vem a calcificação pelo depósito de cálcio, a artéria fica endurecida. Quanto mais velho, mais idoso, mais isso acontece, porque temos mais tempo de vida, repleto de preocupações. Não é um mecanismo só orgânico, é um mecanismo mental. E aí então nós vamos ter um esgotamento do vaso sanguíneo que pode se romper, AVC hemorrágico. Ou um quadro obstrutivo, formação de um trombo pela turbulência sanguínea, caracterizando o AVC isquêmico. E no coração, o infarto. E tudo é fruto disso aqui. Sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Então a gente compra um copo lindíssimo, mas a gente já sofre porque esse copo vai envelhecer, vai arranhar, vai cair, pode quebrar. Olha o que Joana nos diz: esfumam-se como palha ao fogo e, atiçado pelo vento, logo se transformando em cinza no ar. Tudo se esvai, tudo se esfuma, tudo se transforma, tudo acaba. E aí vem o sofrimento, porque estamos apegados àquilo que obtivemos no ano passado e a gente quer aquilo integralmente. Diz a Joana, o engano de considerar-se invencível, superior, que o possuidor é aquele que diz, isso é meu. E aquele que diz, isso é meu, é um dominador, é um controlador, se acha invencível, poderoso. Esse é o nosso grande problema, Jesus, padrão de poder. É o grande mal. O orgulho é oriundo disso, desse padrão de poder egoístico, é o meu. Então nós nos achamos invencíveis, e o invencível não pode errar. E a simples possibilidade de errar, falo sofrer. É ansiedade. Que quer dizer, sofrer antes do tempo, por algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Olha a nossa perda de tempo, companheiros. Que leva à rigidez. Leva à rigidez. Olha aí a rigidez. No vaso sanguíneo. Tudo que acontece no corpo, companheiros, é a expressão do nosso psiquismo. A medicina já está chegando a essa conclusão. Não podemos mais separar corpo de mente, de espírito. É esse grande conjunto eletrônico, poderemos assim dizer, que compõe o ser. O que acontece em nível físico vai se repercutir em nível espiritual. E o que acontece em nível espiritual vai se repercutir no campo físico. Eu estou lendo um livro, além da matéria, que um dos capítulos dele fala sobre isso, que é exatamente o oposto. Que as doenças espirituais que plasmam no corpo físico. Mas é claro, a doença não existe. Só existe para o médico ortodoxo e conservador. O que existe é o doente, e não a doença. Só existe a doença física porque existe o doente. Doente desequilibrado, doente ansioso, doente preocupado, o doente repleto de emoções negativas. Então, nós vamos voltar ao tratamento que o Gilson me alertou. É a fé. E a fé está ligada à resignação, à aceitação, à paciência, à tolerância, entendendo a esperança do futuro, que lá nós chegaremos. Agora, a gente tem que fazer o nosso papel. Não é achar que os espíritos vão resolver tudo e que Jesus vai continuar nos salvando. Isso é contraditório, porque Jesus nunca disse isso, gente. Então, quando a gente escuta isso de companheiros de outros segmentos religiosos, que eu respeito, isso é contraditório. Ah, Jesus veio para salvar os nossos pecados. Isso é um grande equívoco bíblico, escriturístico, hermenêutico, porque Jesus nunca curou. Ele dizia, a tua fé te salvou. Claro que os fluidos de Jesus tinham um grande poder, como tem um médium de cura.
E aí nós vamos lá na raiz de todo o sofrimento humano, que eu gosto muito de citar, do Pierre Weil, que ele nos dá o caminho. E o caminho é exatamente parte, segundo ele, a raiz de todo o sofrimento humano, ele chama de apego. Então a gente sofre pelo apego. E tudo que nós achamos que temos, que é nosso, a gente, como ele diz, tem medo de perder. Tem medo de que alguém vai subtrair, vai tirar, vai levar, vai quebrar. E o medo leva a quê? Ao estresse. Aí eu fico preocupado, ansioso, inquieto. E aí quando eu fico estressado, ansioso, inquieto, eu me apego mais para não perder. E com isso eu sinto mais medo e me estresso mais. Vocês já estão entendendo a gênese do estresse? Que no fundo é a ansiedade, a preocupação de falhar, de não conseguir, de não obter. Por isso nós temos medo, e segundo Freud, é o nosso maior medo, da responsabilidade. Que a gente quer tudo, menos falhar. O ser humano detesta falhar. Quando isso é importantíssimo, porque a gente aprende com erro. Daí Chico Xavier ter dito, a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. E como é difícil aceitar isso, porque a gente quer sempre o nosso querer, é o nosso eu. Então, voltando aqui para Jesus Cristo, em que ele repete muito a palavra inquietação, que é a ansiedade. O ansioso é inquieto. Ele não para, ele é hiperativo, pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, sempre inseguro, sempre preocupado, sempre medroso, carregado de culpas, conscientes e inconscientes. E olha que Jesus fala, eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha que profundidade, né? Aquela parte de olhar e os filhos. Então a gente vive na inquietação. O que eu comerei? E se essa crise aumentar, como é que vai ser? E a gente não se fixa no Evangelho, que Deus a tudo provê. E as coisas funcionam quando nós estamos bem intencionados, com os corações abertos, ao pé da letra. Tudo virá, as oportunidades surgirão. Elas não surgirão quando a gente está na inquietação e na ansiedade, porque a gente veda o nosso olhar. O olhar do ansioso, do inquieto, é para dentro de si. Então ele não vê o mundo, ele não vê as pessoas, ele não vê as oportunidades. Aliás, vocês já viram um ansioso andando na rua? Cabeça baixa. Voltado para dentro de si mesmo, senho franzido, testa enrugada, sempre preocupado. Então ele não relaxa. Que não quer dizer, meus companheiros, esperar que a graça caia do céu. A fé sem obras é morta em si mesma. Nós não podemos parar de lutar. Agora, lutar com descontração, com bravura, sem esperar resultados, sem expectativas, porque as coisas vêm naturalmente. Agora, a gente se preocupa, o que eu vou comer? E se meu filho não tiver um provimento? Se não tiver o alimento dentro de casa, como será? Então a gente está vivendo no futuro, onde o passado está no futuro, onde erramos e falhamos e aonde a gente não quer voltar a errar e falhar. Olha Jesus de novo. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Como o Gilson falou, observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles.
olha que coisa linda. Vamos olhar os lírios do campo, que estão aí brilhantes, as flores. Olha só aqui na mesa, né? Que coisa linda. A gente vive nessa inquietação do vestuário, da comida, como é que será? Aí eu fico acumulando tesouros para não faltar mais à frente. Ora, diz Jesus, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, e será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir? Olha o que Jesus disse, ó homens de pouca fé. Então o ansioso ele não tem fé. Porque quem tem fé não vive ansioso. Ele tem certeza absoluta, ele tem convicção. Por isso a doutrina espírita, redentora, é a doutrina da fé raciocinada. Porque nos faz refletir. Eu volto a dizer isso. Eu não sei se eu falei aqui. Se eu não falei, eu vou falar. Se eu falei, eu vou repetir. Uma estatística. Falei da USP? Não, né? Eu escutei, não sei se é verdadeiro, mas eu creio que sim, porque a tendência é essa. Foi feita uma estatística na Universidade de São Paulo, recente, em que foi constatado que houve uma queda do número de católicos, uma queda do número de evangélicos e um crescimento dos espíritas. Segundo essa estatística, nos próximos 7 anos, eu espero estar vivo, para ver se é verdade, o espiritismo será a segunda religião do Brasil. Por quê? A era da razão. Acabou o fenômeno. Antigamente o povo precisava olhar as mesas girantes, fenômenos de materialização. Agora nós estamos vivendo a era da razão, a era da lógica, do raciocínio. Já não nos convencem mais determinados conceitos ultrapassados, obsoletos. Então as pessoas estão questionando. Como explicar, volto a dizer, eu sempre falo isso, se o espírito é criado junto com o corpo e morre dentro do útero, para onde vai esse espírito? Vai para o céu? O que ele fez para ir para o céu? Vai para o inferno? O que ele fez para ir para o inferno? Vai esperar o juízo final? Que juízo final? Então não tem cabimento, não tem coerência, não tem lógica, se não entendermos a reencarnação, que já é uma comprovação científica. Já é uma comprovação científica. Então, a doutrina é uma doutrina de raciocínio. E quando nós passamos a ter certeza, e cada um vai ter a sua certeza, de acordo com o seu grau de evolução, no futuro. Qual é o nosso futuro, eu pergunto a vocês, estudiosos da doutrina espírita? É sermos espíritos puros. Isto é, companheiros, irrecusável, inegável, inevitável. Agora, uns vão chegar mais rápido, outros vão se demorar. Vai depender de quê? Da fé. A fé que remove montanhas, as montanhas internas, através do autoconhecimento, da luta interna sem armas, como diz Joana de Angelis, no melhoramento a cada dia, a cada instante, trabalhando a ansiedade. Nos Estados Unidos da América, hoje, repetindo, eu acho que eu já falei isso aqui também, a melhor terapêutica para ansiedade e depressão é a meditação, que aumenta a longevidade, a sobrevida. Vamos aprender com os nossos irmãos orientais, que são mestres na meditação. É o processo de é o que Santo Agostinho fala na questão 919 do Livro dos Espíritos. Façam diariamente um retrospecto na calada da noite, aonde começamos a nos desprender do corpo para o sono físico, e a pineal começa a trabalhar abundantemente na elaboração do hormônio do sono, a melatonina, que também é antidepressiva. Agora, a gente tem que treinar, a gente tem que fazer o nosso papel. Tirar uns minutinhos que seja. Pode ser depois da novela, não tem problema não. Pode ser depois do jogo do Flamengo.
também não tem problema. Mas façam. Vão para os vossos quartos, ligam o abajur, aquela luzinha da penumbra, né, como tem na reunião mediúnica, aquela luzinha que fica aqui na hora do passe, que é um trabalho mediúnico, e vamos fazer uma reflexão, uma retrospectiva do dia, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito. A meditação, ela nos proporciona o autoconhecimento. É um mergulho em si. E aí nós vamos entendendo aonde eu posso melhorar, aonde eu posso avançar. E se eu não conseguir, não tem problema. Para que ansiedade? Nós temos a eternidade pela frente. Então para que essa autocobrança? Ó homens de pouca fé. E quando eu tenho fé nesse futuro, que é exatamente a terapêutica da ansiedade, ou de quaisquer enfermidades, nada vai me deter. Porque eu vou jorrar energias positivas, a epigenética já nos mostra isso, em todo o meu arquipélago celular, que vai agradecer. Continuando. Olha só Jesus novamente. Não vos inquieteis. Você vê como ele repete, né, esse termo, inquietação, ansiedade. Pois dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Aí fica acumulando tesouros, na possibilidade de faltar. Ou de que nos vestiremos como fazem os pagãos. Nós não somos mais os pagãos. Nós já temos aqui uma linha determinada, redentora, consoladora, acolhedora, que é a doutrina espírita. Então, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe, olha só que consolo, meus irmãos, o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Quando a gente passa a ter essa certeza que o Pai sabe da minha necessidade, e Ele nos diz, ajuda-te, que o céu te ajudará, nós já estamos no caminho. E as coisas surgirão, porque nós vamos nos desanuviar daquele véu do egocentrismo, do eu, da ansiedade, do eu possuo, da ilusão. Os espíritos que se comunicam nas mesas mediúnicas, eu sou testemunha disso, eles falam exatamente isso, do desapontamento e da desilusão quando se vem no mundo espiritual, por terem tido uma existência de ilusões, de posse, de ansiedade, o tempo que nós estamos perdendo, companheiros. Então a doutrina espírita, ela alavanca essa fé imorredoura. Como é que Allan Kardec nos fala da fé raciocinada? Aquela fé inquebrantável, robusta, diz-nos ele, a fé robusta, inquebrantável, é que encara a razão em qualquer época da humanidade. E nós estamos falando de razão, de lógica, com profundo conteúdo. E isso vai implementando em nós, nos escaninhos do nosso espírito. É um trabalho cirúrgico. Ninguém vai sair daqui com aquela fé portentosa que Jesus nos aponta, mas nós estamos em evolução e a fé, ela evolui. Interessante que quando ela começa a evoluir, a gente se anima, se encanta e continua trabalhando e vamos aumentando. É o que a gente chama de efeito dominó. O Bruce Lipton chama de efeito lua de mel. Saiu um livro fantástico que vai ser lançado no Brasil, comprei em Portugal agora, chama-se Efeito Lua de Mel, que é a explicação quântica da possibilidade do amor na Terra, da interferência construtiva, tudo que fazemos aqui. A gente está num processo de interferência construtiva, um somando com o outro. Vai ser lançado esse livro, já estou no meio dele.
extraordinário. A física quântica nos mostrando o poder do amor. E Jesus termina, porque está em Mateus capítulo 6, versículos 19, 21 e 25 a 34. E aí, companheiros, ele dá o desfecho, o seu brilhantismo. Jesus diz: buscai, meus irmãos, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então o ansioso, ele não está buscando o reino de Deus. Ele está buscando cumprir aquilo que o seu ego determinou. O ego frágil, o ego instável, inquieto, ansioso. Esse não está buscando o reino de Deus. Quem busca o reino de Deus busca a fé, a certeza, a convicção e as suas leis inerentes à fé. Ou seja, as virtudes, as leis de Deus, o reino de Deus são as virtudes que o nosso Pai germinou quando fomos criados. E nos cabe regar ou adubar. Aí diz nosso Mestre Jesus que todas essas coisas nos serão dadas de acréscimo. Então a gente não tem que se preocupar. É trabalhar, é evoluir, sem cobrar resultados, sem amontoar tesouros, ou seja, sem acumular tesouros. E Jesus termina: assim, pois, meus irmãos. Olha que profundidade o que a psicologia nos traz. Jesus já falou lá. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. O que é inquietação pelo dia de amanhã? Ansiedade. Então podemos lesar nossos vasos? Podemos. Eu pergunto a vocês, como médico, por que será que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no planeta? Tem que ter uma razão. Aí vem a medicina, vai dizer falta de atividade física, alimentação repleta de gorduras, isso também está caindo por terra. O ovo era considerado, né, o vilão, já não é mais. Tudo isso, claro, são fatores coadjuvantes. O ansioso come mais. Por que Jesus falou que o mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai pela boca? Então nós temos que permear tudo isso, porque o Evangelho é científico. Ele não é só moral e religioso, ele é científico. Então Jesus está nos apontando que não é alimentação. O grande vilão é o que a gente fala, é o que a gente retrata, é o que sai pela boca. Então, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, ansioso, preocupado. Olha que Jesus nos fala para terminar: porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então isso é uma lição de profunda reflexão. Essa passagem, peguem o Evangelho, leiam, releiam, vão assimilando. A coisa entra por osmose, né? Acaba entrando por osmose. De tanto que a gente lê e relê essa questão. O Rolomei, um grande psicólogo existencialista, nos dá uma definição que também caracteriza tudo isso. Ele nos diz que a ansiedade é a reação básica do ser humano a um perigo que ameaça a sua existência. Qual é o perigo? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? É um perigo. Porque eu não posso falhar. Tudo tem que se cumprir dentro das minhas normas. Ou o valor que ele identifica com a sua existência. Diz Rolomei, também pode ser entendida como tensão, nervosismo, angústia. Aliás, foi bom falar. O que é angústia? Exatamente é a angústia da ansiedade que vai promover a contração do vaso sanguíneo até esgotá-lo. Definição de angústia. O que quer dizer, em português, angustiar?
apertar. Aqueles que têm os dentes apertados são angustidentados. Que nome bonito, hein? Botar o nome de um filho. Vem cá, angustidentado. São dentes próximos. Então, angústia quer dizer aperto. Acho que todo mundo já sentiu isso, não já? Aquele aperto no peito. A gente não sabe definir. Aquela angústia. Nada mais é do que a ansiedade se traduzindo, se expressando no corpo físico. Aonde? Na musculatura. Então vocês imaginam no vaso sanguíneo, que tem músculo. E como a gente não relaxa, esse vaso vai se lesando. Por fora e por dentro. E a gente começa a entender, mediante essa tese de trabalho, por que as doenças cardiovasculares matam tanto. Estatisticamente, os óbitos são por conta de AVCs e de infartos agudos do miocárdio. E nós temos um pouquinho de tempo que aí veio exatamente, segundo André Luiz, olha que beleza que está lá na obra, que está na doutrina, numa obra complementar, no livro Missionários da Luz. Guardem, capítulo 7, Socorro Espiritual. Olhem que beleza. Justina, mãe desencarnada, falando de seu filho Antônio encarnado para o mentor Alexandre. A mamãe desencarnada, muito preocupada com o filho, tá? Que está encarnado, falando para o mentor espiritual, né? Alexandre, lá de nosso lar. Então ela diz que hoje Antônio trouxe para o leito de repouso tantas preocupações. Que muita gente faz isso. Deita preocupado. Ocupa-se, já está sonhando com o dia de amanhã que ainda nem chegou. E isso é um grande risco, meus companheiros. Porque os acidentes vasculares cerebrais e os infartos, segundo a medicina dos homens, acontecem mais nesse período, nesse horário. Por quê? Por quê? A medicina não explica bem, não. Mas a doutrina explica. Porque a gente já começa a sair do corpo para dormir. Já vai afrouxando os laços do perispírito. O que acontece com isso? Há o que chamamos de desdobramento. E tudo que se desdobra se mostra. Aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que a gente não aceita. Por que as depressões acontecem mais nas suas crises, nos seus surtos, nesse horário? Por isso. Porque há um desdobramento. E quanto mais idoso, mais isso acontece. O idoso já está desprendido do corpo, né? Por isso que eles foram lá na frente quando Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Os velhos foram na frente, os idosos. Então olha que beleza a fisiologia, né, da nossa doutrina espírita, da mediunidade. Então muito cuidado. A noite é para a gente meditar, é para a gente orar, para a gente deixar os problemas fora de casa e não ficar se preocupando, levando os problemas para o leito. Olha só o que nos diz Alexandre. Olha, Justina. Trouxe tantas preocupações descabidas, tanta angústia, apertos, desnecessários. As nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas preocupações são desnecessárias. Que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Aí vai tomar lá o Rivotril, vai tomar lá o Clonazepam, o Prazolam. Para quê? Para aplacar. Para apagar. Resolve. Aí vira escravo do remédio. Todo dia tem que tomar o seu Rivotril. Continuando. A mamãe falando, em balde, quer dizer, inutilmente, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior
que toda a minha colaboração resulta inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob ameaça de um derramamento mortífero. E muitos não entendem isso, né? Medicina, muito menos. As coisas estão ligadas. O psiquismo, o status quo da criatura, a maneira como ele se encontra. Mas vamos chegar lá devagarzinho. Os conceitos médicos de renovação, a medicina espiritual, já começa a trazer essas questões. Olha só, Antônio parecia próximo dos 70 anos e já exibia sinais de arteriosclerose. O que é arteriosclerose? É o endurecimento da artéria. Depois de cálcio, a calcificação. E nós sabemos que o cálcio, ele é elaborado para que haja contração muscular. Sem cálcio não há contração muscular. Agora vocês imaginem o indivíduo ansioso que vive derramando cálcio. Ele acaba se depositando e endurecendo a artéria, que vai perder o seu tônus vital. E ela pode se romper, formando o que chamamos de derrame, ou acidente vascular hemorrágico. E aí a medicina diz que não, isso aí é pela idade, alimentação. A medicina ainda carece, né, de entendimento, porque ainda não visualiza, não tem esse enfoque espiritual. Mas vai ter. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei, André Luiz, que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro, ou seja, da motricidade dos movimentos. A apoplexia, que é a crise, não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Claro, já vou me adiantar, que houve, por conta do pedido, do apelo da mamãe, o nosso irmão Alexandre deu uma sobrevida a esse companheiro. Desencarnou depois. E também não temos ideia do quanto o mundo espiritual nos auxilia, principalmente quando estamos acessíveis ao mundo espiritual, lutando para conseguirmos, né, sermos homens melhores, pessoas melhores. Olha que coisa linda. Nós somos ajudados. Nada faríamos sem eles. Nós somos seres individuais, na acepção da palavra, e muito menos individualistas. Nós somos seres em que os amigos espirituais participam. Não está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos? Eles influem em nossos atos e pensamentos muito mais do que imaginamos, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. E no capítulo 13, nós vamos ver na reencarnação, Alexandre a nos dizer que o perispírito, que dá forma aos elementos celulares, é o campo morfogenético que dá forma às células, está fortemente radicado no sangue. E se um dos problemas é a turbulência sanguínea, e sabemos que o sangue tem ligação com o pensamento, e o pensamento, quem pensa é o espírito, com a tradução no corpo espiritual é o perispírito. Companheiro, não podemos mais segmentar e separar absolutamente nada. É o espírito ligado ao corpo espiritual que está ligado ao corpo físico. Então a forma como o espírito está atuando vai ter a tradução e a ressonância do corpo físico, que por sua vez promove a ressonância para o espírito. Então a nossa obrigação é cuidar da matéria. Allan Kardec fala isso. Nós estamos aqui intelectualizando a matéria. As células são unidades de consciência. Olha a nossa responsabilidade. Agora, só aos 7 anos da vida comum é que isso começa a se presidir. Ou seja, a medula óssea já está maturada, já começa a formar os elementos importantíssimos do sangue. Até então o timo vem trabalhando, a equipe espiritual também. Mas aí Alexandre nos diz:
quando a sua circulação deixa de ser livre, quer dizer, quando há algum problema na circulação, no sangue, porque ali está o ectoplasma que está ligado aos pensamentos, surge o desequilíbrio ou a enfermidade, nos fala Alexandre. Olha aí a gênese das doenças, porque a circulação deixa de ser livre. Como é que está o nosso sangue? Está de acordo com o que nós estamos pensando e sentindo. E se surgem obstáculos, por exemplo, uma placa de gordura, porque já houve uma lesão do endotélio, e já houve a formação de um trombo, vem a extinção do tônus vital, seja por obstrução, ou seja por esgotamento da musculatura da artéria. E o que acontece? A morte, com a retirada imediata da alma. E Aulus nos diz que o fluido vital que corre pelo sangue, o ectoplasma, está tão ligado ao pensamento, um atuando sobre o outro, como as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente da mãe. Tal a intimidade entre o pensamento e o fluido vital, o ectoplasma que corre pelo sangue. Então, meus companheiros, vigiai os pensamentos, vigiai e orai. Então, nós estamos dando aqui os caminhos a serem trabalhados lentamente. E Alexandre, então, entra em ação. Ele que centralizara todas as atenções do enfermo, toca-lhe o perispírito, o cérebro perispiritual, e fala com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Então os espíritos atuam sim em nós, mas eles também querem a nossa cooperação. Não é buscar ajuda no mundo espiritual sem a gente mover uma palha. A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que se equilibrar, a gente tem que lutar. O moribundo, já pronto para dormir, desligado já parcialmente do corpo, chega no mundo espiritual, abre os olhos, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu, Alexandre. Olha que coisa maravilhosa. Você, Antônio, foi acidentado pelos próprios pensamentos, em conflito injustificável. A gente se preocupa à toa. É ou não é? A maioria das nossas preocupações são injustificáveis, são infundadas, porque nos falta fé. Diz aqui o nosso irmão Alexandre, suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. E para a gente complementar, Alexandre, acentuando para a mamãe Justina, que está ali também ajudando, diz, e não se esqueça, dona Justina, mamãe de Antônio, de preveni-lo pelos processos intuitivos. Olha como nós somos ajudados. É a inspiração da mãe atuando nos arquétipos do filho, nos seus processos intuitivos, para que ele mude, para que ele se torne menos ansioso, para que ele se preocupe menos. Então, pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas. E Alexandre diz mais, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos, mais sérios da circulação. Em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Meus irmãos, isso aqui é para a gente botar numa moldura, emoldurar, botar em cima da cama e ler isso aqui todo dia. Porque
Porque é à noite que nós estamos levando para o leito essas preocupações excessivas, a ansiedade. Como será? E aí vem os quadros de insônia, que fazem com que a criatura recorra às medicações estupefacientes, como diz Joana de Ângeles. Mas a doutrina é um grande medicamento, é a grande medicação. E nós podemos controlar a ansiedade? Sim. Nós temos esse poder. Nós temos recursos. A casa espírita, a água fluidificada, o passe magnético, a meditação em casa, sem precisar recorrer a remédios alopáticos, a homeopatia, o floral, a prece, a leitura do Evangelho antes de dormir, para a gente aquietar nossa mente. E aí nós vamos alavancando a bola propulsora do progresso para sermos criaturas melhores, menos ansiosas, menos inseguras, menos temerosas, mais fervorosas, porque a doutrina espírita é exatamente a fé raciocinada. Como diz Santo Agostinho, a fé ilumina a razão, e a razão robustece a fé. Olha que beleza a colocação de Santo Agostinho. Então que mais uma vez, queridos companheiros, essa doutrina venha a nós, tão elucidativa, tão clara, insofismável, para que a gente possa absorver, assimilar os ensinamentos e botar em prática. Porque não vale a pena, não vale somente ficar no campo racional. Nós temos que transformar isso em atitudes. Pelo querer, pela vontade, pela determinação, pela valentia, pelo destemor. Sabendo, companheiros, que como diz Maria, tudo passa. E tudo passará. E mais, somos destinados a chegarmos na condição de espíritos puros, queiram ou não. Vamos ter que chegar lá. Ou pela força da dor, ou pela força da compreensão, do raciocínio e da lógica, criando em nós a resignação, a aceitação daquilo que se nos apresenta. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Eu tenho certeza que todos nós daqui hoje, sairemos sem ansiedade. Muita paz.